E sabendo que tem alguma coisa aí, gente. E você sabe que tem. Como que a gente consegue ainda viver bem, sabendo que tem coisa ali e que a gente não vai ser afetado por essa coisa que tá guardada? Na verdade, esse controle não tem, né? Não tem como você deixar o seu caráter, deixar o seu ser. Se você pegar, eu sempre falo, sempre vou remeter a Bíblia, né? Assim, você pegar lá, o próprio Abraão, ele cometeu vários erros depois, por quê? Porque tinha a influência do Abrão, né? Antes de Deus. Ainda tinha mais um A, né? Tinha, Menos então um. é menos um A, né? Então, assim, a gente tem que. Primeiro ponto, relaxa. Irmão, Deus te escolheu, Deus está contigo, Deus te ama do jeito que você é. Ponto. Quando você aceita Jesus, né? Quando você fala, não, eu aceito Jesus como meu Salvador, ele não recebe você porque você deixou as coisas para trás. Ele recebe você porque você aceitou. As coisas que tem no seu ego ali, no seu tudo, no seu ser, você vai deixando com o tempo, conforme o Espírito Santo vai trabalhando em você isso. Então, assim, não tem como. Você pode falar assim, ó, eu sou da igreja também de berço. A minha mãe, quando foi, tinha 2 anos, então eu me considero de berço. Eu fui ter contato com Deus, assim, saber que Deus entender um pouquinho mais, uns 5 anos atrás. Por que eu falo isso? Porque, assim, antes eu seguia uma forma que os outros falaram pra mim. Então eu não fazia porque os outros falavam, porque a mãe mandava, eu ia pra igreja porque a mãe mandava, eu queria não ir algumas vezes, eu não podia. Então eu ficava assim, minha mãe tá vendo, não tá vendo. Era aquele negócio, posso, não posso, devo, não devo. Não, hoje não. Hoje eu falo assim, não, eu sigo porque eu quero. Quando eu cheguei nisso, mas eu erro ainda muito. Por quê? Porque ainda eu sou grosso, ainda eu sou teimoso, ainda eu sou nervoso, ainda essas coisas de Babilônia não vai sair muito. Deus vai trabalhar isso em você. E quando o Espírito Santo falar assim, ó, isso está te atrapalhando você seguir a Deus, ele vai mudar, ele vai tirar aquela questão. Então, assim, tudo depende do Espírito Santo. É dependência plena, não é você em nada. Porque se fosse você, Jesus não precisava de fazer muita coisa. Eu queria lembrar isso. Na hora que você começou a falar, veio na mente, eu falei, não posso esquecer. Quando Cristo vai chamar os discípulos, ele fala o quê? Toma sua cruz Tá. e segue. Ele não fala se purifica e Se segue. limpe. Se limpa e segue. Ele fala do jeito que você tá, pecador, vacilão. Porque assim, ó, segue. Quando eu falei que eu tô sempre na igreja, você falou, não, eu não. Cara, mas eu cresci na igreja, vendo minha mãe, indo muitas vezes obrigado pra minha mãe ia com a cinta atrás do carro, igreja, se não né? fosse. Mas o mundo me Mãe, abraçou. eu te amo, viu? Já manda um abraço pra ela já, pra mãe, pro pai. Te pro amo, tio, você pro não me tio. oprimiu, eu não tenho traumas. Viu? Ajudou bastante. Eu tive uma época aí que o mundo me abraçou, que, cara, graças a Deus, hoje eu tiro de lição e eu faço isso, eu uso pra me fortalecer. Então, cara, o tempo todo eu tô me policiando ali, porque a Babilônia tá aqui dentro ainda e eu falo, cara, o que eu tô fazendo isso aqui? Porque a gente conhece a verdade também. Sim. Se você não conhecer a verdade, não adianta nada. A gente tem uma pequena ilusão de como a gente consegue agradar a Deus, né? Então eu acho que essa luta que todos nós temos internamente agrada a Deus. Porque Sim. a gente tá querendo destruir o meu antigo Danilo. E de repente, em alguns momentos, esse antigo Danilo vence a batalha, vence uma lutinha, mas eu vou lá e dou uma rasteirinha nele e o novo Danilo vai. Então essa guerra, eu acho que essa guerra agrada a Deus, porque ele tá vendo você de coração. Ele tá vendo a sua sinceridade de você mudar. É diferente quando você peca, por isso que fala assim na Bíblia que o pecado contra o Espírito Santo, aquele consciente, esse não vai ser perdoado. Porque você acaba afastando muito a voz de Espírito Santo a ponto de você não ouvir. Mas Deus, ele sabe o quanto a gente é imperfeito. Se o povo que via ele através de uma cortina de fogo no deserto fazia chover e com tanto milagre era imperfeito, imagina hoje que a gente não consegue ver. A gente tem um guia, a gente tem uma Bíblia. Bem-aventurados que não viram, mas acreditam, né? Nossa, vê isso. A gente tem um pecado pra mostrar pra gente quando a gente pisa fora da faixa. Mas como que a gente sabe que a gente tá realmente seguindo, iluminando quem tá ao nosso redor? É difícil, cara. É difícil, mas também não. Mas eu tava só pra terminar ali, cara. A partir do momento que a gente acha que tá tudo certo,
Aí você perdeu. Aí, Aí você perdeu, porque nunca vai estar tudo certo. Só vai estar tudo certo de que Cristo fala assim, vem aqui que você é meu. E aí tudo. Mas Sobre a pergunta. enquanto isso, cara. Sobre a pergunta, eu acho que também você não sabe. Porque, que nem aqui, ó, nós estamos fazendo esse trabalho aqui. Você sabe quantas pessoas vão ser alcançadas? Então, assim, sabe quando você é bem por cima, bem raso? Eu só sei o contrário. Quando eu estou fazendo a minha vontade. Entendeu? Porque aí eu tô aqui, eu tô fazendo. Eu tô feliz porque estão batendo palma, sei lá, tô jogando exemplos. Quando você faz pra Deus, você não vê a retribuição, muitas das vezes. você não espera, você pode não até espera ver, mas você não tava esperando. Você não tá esperando, você tá fazendo ali Ah. porque você, a comunhão, igual assim, ó. Eu ficava pensando, como que Pedro olha assim, ó, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Amigão, eu tenho ouro, eu tenho prata, mas eu não consigo falar levanta e anda. Como que ele sabia isso? Eu vejo pessoas doentes, eu não consigo fazer, não consigo orar pra curar. Uma vez, só contar rapidinho aqui, tinha daqui mais o Jonathan que vai conhecer o filho da Fátima. Como chama mesmo? Oi? Maurício e o outro é Vinícius. Vinícius. A gente tinha. Eu sempre fui sempre não, né? Fui da época do Molon e tal. E a gente tinha um grupinho com os adolescentes, aí ele ficou doente, o Vinícius. E aí eu era líder deles, né? Eu tava ali, a gente foi lá visitar, né? E aí o que aconteceu? E aí a gente orou, eu orei. E pedi a cura dele. Rapaz, ele piorou. Eu fiquei malzaço. A Fátima falou assim, Leandro, ele piorou. E era uma gripe, assim, era uma coisa simples, né? Você tava doente. Eu falei, caramba, eu não consigo nem te curar uma gripinha, né? Na arrogância, né? Então, assim, é essa questão. Eu vou lá pra orar, eu vou lá porque eu amo ele, eu tô preocupado com ele, com a pessoa dele, né? E não. E quando você vê que você está preocupado com a pessoa e servindo ela, deixando. Porque assim, se você olhar a servidão, o que o samaritano fez? Ele deixou tudo quando viu o samaritano, o rapaz lá quase moribundo, morrendo na parábola lá de Jesus. Ele deixou tudo. Ele estava indo para um compromisso. Ele tinha o que fazer, estava andando à toa. Ninguém andava à toa, que distância de 10 quilômetros. Ele tinha um compromisso, não sei se era importante, né? Ele deixou tudo e foi lá, cuidou, o pau pegou. A hora que ele viu, ele deixou na mão de quem poderia fazer melhor que ele. Então, é essa questão. Não, eu tô indo pra igreja ali porque eu tenho que pregar, eu tenho que isso, eu tenho, né, os sacerdotes, né, os levitas, eu não posso, é o ritual. Então, assim, quando a gente começa a olhar a pessoa e servir, aí é a pergunta sua. E fazer de coração, pelo bem da pessoa, não pra pegar, tirar foto, não pra. A gente faz, aí sim tá fazendo aquilo que Deus pediu. Né? Eu